Olá, olá, boa noite. E especialmente para quem vai ver depois esta gravação, vou já dizer que o tema da live de hoje é porque achava que não era boa o suficiente e nunca estava preparada. E a minha convidada é a Sofia Gomes, que tem o perfil do Instagram Blibelinha Mágica e que eu já estou aqui a ver. Sofia, basta pedir para entrares em direto comigo e eu já te dou a permissão. Olá, Teresa. Que bom te ver aqui. Ok. Vamos aguardar aqui mais um bocadinho. É muito suspense. Boa noite, Teresa. Se conhecerem alguém que tenha interesse neste tema, de não se sentir bom o suficiente ou sentir que nunca estão preparados para começar alguma coisa, podem chamar para este direito, porque tenho a certeza que será um tema muito interessante que queremos conversar hoje com a minha convidada, a Sofia Gomes, que é só preciso que ela me peça aqui para fazer direito comigo. Estou à tua espera. Olá, Libelinha Mágica, podes pedir aqui no canto inferior, onde tem uma câmara com mais, é só clicares para eu te adicionar aqui e seres a minha companhia nesta live. Se entretanto quiserem chamar mais alguém, podem clicar aqui no aviãozinho que também está em baixo. É o último no canto inferior direito para convidar outras pessoas. Libelinha, então, estou à espera que me cliques aqui na câmara. Ou será que ainda não estás preparada? Aham. Pronto, aconteceu só aqui um pequenino acidente com o meu gato, que ele gosta muito de estar aqui. Ele diz que é muito interessante também. Boa noite, Paula. Bem-vinda. Ora, boa noite. Boa noite. Estava no computador e não estava a funcionar. Pois Ops! não, pois não, porque as lives só funcionam no telemóvel. Foi só um pequenino pormenor que, que não alinhamos por ser novidade. E então, como é que estás, Sofia? Bem, estou bem. Assim, por estes lados ainda está frio. À noite está bastante frio, mas está tudo bem. Porque tu estás num país diferente de Portugal, né? Embora falas português. Sim, sim, sim. Hei de falar sempre português. Aqui o sangue que corre há de ser sempre português. Oh, Isabel, Mas eu tu, não sei.
Conseguem ouvir-me bem? Não tenho essa percepção. Está Sim, tudo perfeito. Ótimo. Então, Sofia, conta-nos um pouquinho de ti, um pouco da tua história, um pouquinho, né? Porque nós vamos ter uma hora Não pela frente para falar sobre isso. Não temos assim. Bem, basicamente, eu sou a Sofia, estou a viver na Alemanha há relativamente 6 anos e agora já ia falar alemão. Sim, neste momento sou blogger, tenho o meu blog pessoal, estou a tirar algumas certificações em mindfulness e empoderamento pessoal, ando mergulhada no desenvolvimento pessoal e pronto, e em Portugal eu já tinha estudado Ciências da Comunicação e feito mestrado em Património e Turismo Cultural e eu estou sempre mergulhada em formações e certificações e sinto-me sempre vazia. Pois é, este sentimento de vazio agora tem uma explicação, não é? É verdade. Eu às vezes a brincar eu dizia assim, opá, eu qualquer dia ainda me vou arriscar a mergulhar noutras áreas, ainda vou arriscar mergulhar em medicina, quem sabe, porque realmente eu encontro sempre novos desafios e para mim tudo é possível e eu vou testando sempre e vou conquistando sempre tudo aquilo que quero, aquilo que me proponho, não é? E, mas apesar de conquistar essas coisas, não é motivo para eu me sentir realizada, satisfeita. Pronto, consegui, tirei a licenciatura, está feito, mas não sabe nada, aquilo depois fica um vazio cá dentro. E então vamos tirar o mestrado, e então vamos tirar mais esta certificação, mais aquela formação, seja mais no desenvolvimento humano, seja mais na área espiritual também. E o que eu começo a sentir é que começa a ser aqui um boom de informação, que eu tenho tanta informação e não sei como é que é transmitir isto às pessoas que me rodeiam, porque às vezes em conversas banais eu vou expondo esta informação toda que tenho, todo este conhecimento e as pessoas ficam assim, bem, há muita coisa ali guardada que não é transmitida. E a questão foi sempre essa, não é? E eu achava que estava vazia, mas não estava. E às vezes essa sensação é de que estás a encher algo que está roto, entre aspas. Entra por um lado, sai pelo outro. Embora, como tu dizias, há muita coisa que está guardada e que é preciso colocar para fora. E diz-me outra coisa, todas estas certificações, formações, deram-te mais segurança? Não, porque eu, apesar de concluir as certificações e as formações, o que acontecia era que eu depois não trabalhava com aquilo, com, com, a, com a formação que tinha. Não avançava, era pronto, era no fundo se calhar mais um papel, ok, mais uma coisa conquistada, mas não tirava proveito daquilo. Pois, porque às vezes com tanta informação junta acaba por fazer uma grande confusão aqui dentro e às vezes a digestão desta informação para sair e poderes de facto falar com as outras pessoas exatamente sobre aquilo como as podes também ajudar e colocar ao serviço era uma dificuldade. E que mais situações é que tu sentias que nunca eras boa o suficiente e nunca estavas preparada, apesar de tanta acumulação, entre aspas, de conhecimento? Eu posso dizer que esta sensação de vazio e de não ser boa o suficiente, ou de nunca me sentir preparada ou pronta para o que quer que fosse para exercer um cargo de responsabilidade ou de maior visibilidade, ou fosse nos relacionamentos,
Ou seja, quer dizer que isto foi acontecendo nos dois lados, nos relacionamentos e na parte profissional. Eu nunca era boa o suficiente, por exemplo, nos relacionamentos, porque havia sempre alguém melhor do que eu. E então eu estava constantemente a fazer uma comparação. Esta pessoa diz que gosta de mim, mas isto não pode ser. E também há aí uma questão no merecimento, não é? Sim. E depois não pode ser, isto não é para mim. E depois também a questão da confiança também, uma dificuldade muito grande em confiar. E pronto, isto vamos ver mais aqui à frente de onde é que vem esta. Sim, olha, a Teresa está aqui a dizer que normalmente quanto mais se sabe, mais se fica com a sensação que se sabe ainda pouco. É verdade. E isto não acontece com todas as pessoas, é verdade. Nós vamos já falar em quais pessoas é que isto é mais frequente acontecer. Temos aqui também a Marilyn Correia que diz: tu és boa mulher, olha aí, um miminho para ti. É verdade. Colegas da escola já. Eu gosto muito destas sincronicidades, porque nós fizemos um grupo há uma semana. Voltámos a encontrar todos no Facebook, as coisas boas das redes sociais, e aproveitei para divulgar também esta live e este conhecimento, porque isto é novidade ainda para toda a gente. E eu estou super entusiasmada com todo este conhecimento e então fiz o convite a quem puder estar presente realmente, que acho que vão gostar muito. Acho que vai ser benéfico para toda a gente. Exato. E já agora, nós já nos conhecemos há muito tempo, também na área do desenvolvimento pessoal, não é? E de facto é muito bom sentir que este acompanhamento não se faz sozinho, né? Vamos evoluindo e esta curiosidade, esta mente que está aberta à novidade é o primeiro passo para nos permitirmos ir um pouco além do convencional. E como é que era para ti a tua vida antes de teres passado por uma análise corporal? Bem, a minha vida nos meus últimos 5 anos mudou mesmo muito, não é? Não só pela mudança de país, em termos culturais, mas também porque eu tinha crescido com os meus avós em Portugal e passei a viver pela primeira vez com os meus pais aos 27 anos e então foi logo assim uma grande mudança. Depois, em finais de 2017, tive uma grande lição, que depois também podemos falar nisso, que tive um aneurisma cerebral que rebentou, que me causou várias lesões, sobretudo em termos cognitivos. E a partir daí foi o grande abanão na minha vida, porque a minha vida, eu costumo dizer, começou do zero. Mas do zero em todos os sentidos. E então foi aí que comecei a perceber que os acompanhamentos médicos e, sobretudo, psicológicos, não é? Não estavam a responder àquilo que eu precisava para sair da situação onde eu estava, para eu poder ver a minha vida, bem, no fundo, como é que eu ia recomeçar. E, sobretudo, no acompanhamento psicológico, notei que realmente havia muitas coisas para resolver, que não foi só desde o aneurisma, mas que já vem de trás, mas que a psicóloga não estava a conseguir dar conta do recado. Tu és uma pessoa extremamente perfeccionista e estavas a dar muito trabalho. Estava a dar muito trabalho com os meus porquês e realmente depois comecei a ouvir respostas da parte dela que me deixaram ainda mais insatisfeita, porque eu estando também já na área do desenvolvimento pessoal e sou muito curiosa e eu sei perfeitamente que eu não me contento com qualquer resposta, é verdade. Somos duas. É verdade. E então quando ela me disse, você tem aqui coisas para fazer terapia, pelo menos para uns 10 anos e se calhar não chega. E eu disse,
bem, estou mesmo perdida, a minha vida acabou mesmo, posso esquecer. Ou coisas do género, o que lhe aconteceu no passado ou já na sua infância, pode esquecer porque isso vai marcar a sua vida para sempre, a sua vida nunca mais vai ser o que deveria ser porque faltaram-lhe ali algumas bases e isso de certa forma desmotivou-me um bocadinho. E a análise corporal veio de facto dar-me respostas mais diretas, mais eficazes que a psicóloga não me conseguiu dar na altura, porque foi realmente ali aos pontos, ao que me estava a causar dor e a bloquear o meu caminho e que no fundo me marcou toda a vida. Depois comecei a ligar os pontos todos, começaram a cair as fichas todas, e é por isto e é por aquilo e agora faz sentido e não sei o quê. Bem, fiquei contente, acordei aos 29, acho que ainda vou a tempo. Vai. Tem pelo menos mais 2 vezes ou 3 vezes 29 pela frente. Porque aquela sentença, entre aspas, né, do nunca mais isto vai encarreirar, quer dizer, calma, né? Eu ainda só tenho 29 anos. Sim. E quais foram as maiores aprendizagens que tu tiveste ao passar por esta experiência? Porque para quem não conhece, é natural que não conheça, porque ainda é algo muito recente. A análise corporal permite, observando apenas o formato de 6 partes do corpo, nomeadamente o rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, perceber quais são os traços de caráter que ficaram registados no nosso corpo e que também estão registados na nossa mente. Ou seja, a mente, ou o corpo, é a parte visível da mente. E sabendo quais são os traços principais da pessoa, que são 5, né? Destes 5, normalmente temos 2 ou 3 em maior percentagem, e sabendo a percentagem de cada um, nós conseguimos perceber um pouco a história de vida da pessoa, não só as dores mais fortes para ela, que ela continua a reviver, como também como sair delas e ativar os recursos. Foi isso que aconteceu contigo, não foi, Sofia? É verdade, porque cada dor tem um poder por trás, não é? E depois é não só vivermos na dor ou vivermos nesse recurso, não é? E a partir do momento que conseguimos identificar bem o que é que está aqui a acontecer, não é? Já conseguimos perceber como é que podemos acionar o nosso recurso, a nossa potencialidade e deixar de viver na dor. Esta análise trouxe-me, sem dúvida, muita consciência para muitas, muitas situações. Queres falar de alguma em particular? A questão do perfeccionismo que deu cabo de mim. Deu cabo de mim a vida toda. Ainda dá, mas eu agora já consigo controlar melhor aqui a minha régua, porque realmente os médicos dizem-me isso mesmo, que o problema é que eu elevo demasiado a fasquia e depois isso é o que leva à frustração e a não conseguir e a muita pressão e é isso que estraga tudo. Mas de facto o perfeccionismo extremo foi uma das coisas que mais me marcou, quer nos relacionamentos, quer na vida profissional, e começou, como é óbvio, na escola, porque eu ainda hoje me lembro, e acho que a minha irmã também, de eu na escola queria fazer coisas tão perfeitas que eu fazia, apagava e nunca estava bem, até que um dia eu rasguei o livro, fiz assim um buraquinho no meio, de tanto que apagava com a borracha e a folha acabou por ficar gasta e rasgou. E depois para mim foi ainda pior, porque eu sendo perfeccionista, ficou ali uma borrada de todo tamanho. E eu, se pudesse, deitava o livro fora e comprava um livro novo, só para não mostrar
o que tinha feito, não é? Ou seja, eu ainda ia passar pela humilhação de ter que mostrar aquilo à professora. Então foi assim uma dupla dor. Exato, até porque tu tens dois dos traços mais perfeccionistas, em que um adora Exatamente. brilhar, que hoje é a tua oportunidade, é tudo, o palco é todo teu, e outro gosta muito mais de estar nos bastidores e tem uma grande dificuldade de ficar exposto, não é? Exatamente por essa questão do dar merda, literalmente, não é? Exatamente. É muito desafiante ter estes dois traços. E podemos explicar um pouquinho quando é que eles se formam, não é? Porque às vezes é pensarmos assim, caramba, isto está a afetar tanto a nossa vida agora e isto começou lá atrás, não é? Porque o quarto traço, que é aquele mais perfeccionista nos detalhes, surgiu na altura em que a criança fez o desfralde, começou a sentir que dentro dela havia algo que saía, que ela não conseguia controlar e incomodava os outros, não é? Cheirava mal. E é Sim, isso que a criança sente pela primeira vez, a dor da humilhação. E depois, o quinto traço, que é na altura em que a criança começa a perceber que tocando no rosto ou tocando nos órgãos sexuais a sensação é diferente, é aquilo que eu gosto de chamar do choquinho mágico, e começa a ver o mundo aos pares. E ao ver o mundo aos pares, tenta encaixar num dos pares mais próximos, não é? A menina tendencialmente vai tentar fazer par com o pai, o menino vai tentar fazer par com a mãe, e por muito que os pais digam que é o príncipe da mãe ou a princesa do pai, à noite os pais vão dormir e a criança fica sozinha. E é aí que ela sente pela primeira vez a dor da traição. E isto dá para o corpo e para a mente recursos incríveis e molda o corpo nesse sentido, não é? O quarto traço dá força, dá método, passo a passo, um perfeccionismo no mínimo detalhe, e o quinto traço dá um corpo esbelto, lindo, para nunca mais ficar como segunda opção. Por isso, tudo o que seja para ti fazer sentir que tu não vais te destacar, vais ser uma segunda opção, tu nem tentas. não, cai logo fora, nem vale a pena. Ir para Exato. perder não vale a pena. Exato, para ti tem que ser para ganhar e seres a número um, porque de facto esta sensação que ficou no inconsciente, mielinizado, porque tudo isto tem a ver com as 5 etapas de mielinização do sistema nervoso central, é biologia pura e ciência, não é? Não há aqui nada de esotérico. Às vezes as pessoas dizem, ai, tu olhas para mim e consegues ver. Eu consigo ver como é que eu consigo comunicar melhor contigo, né? Eu não estou a pensar em mais nada que não seja falar a tua língua. É como se o corpo fosse o manual do ser humano que está à minha frente, não é? É verdade, isso é tão importante, sobretudo nos relacionamentos, não é? Porque eu às vezes agora rimo e quando vejo um casal por exemplo, e ela fica furiosa porque ele não responde ou não demonstra carinho e afeto e não abraça, não é? E agora que nós já percebemos como é que isto funciona, nós percebemos que ela tem uma necessidade muito grande de toque e ele provavelmente nem quer que lhe toquem, é o mínimo indispensável, não é? E realmente há muitos conflitos que seriam desnecessários se as pessoas tivessem este conhecimento. Sem dúvida. E o que é que tu mais notaste de diferente após a tua análise corporal e que até foi, tu mostraste aos psicólogos que te acompanhavam, não foi? E o que é que suscitou assim de mais estranho e ao mesmo tempo curioso? Bem, isto foi tanta coisa, Isabela, que nem sei muito bem por onde é que é de começar. Olha,
Começa por onde tu quiseres. O tempo é todo teu. Eu só queria acabar antes uns minutinhos de 1 hora, que é para ficar gravada a live, mas é o que tu quiseres. Isto é livre, ok? Bem, eu comecei a perceber realmente de onde é que vinham também as minhas dores físicas, não é? Porque aquilo que nós não expressamos, que não deitamos para fora, que não deixamos de existir, fica alojado no nosso corpo de alguma maneira. E eu comecei a perceber de onde é que vinham as minhas dores de cabeça, por exemplo, ou as minhas dores de costas, porque esta energia que não é posta para fora, seja de maneira for, né? Isto acaba depois por ter efeitos no nosso corpo físico. É como se realmente, sim, precisa de falar de alguma maneira. O que foi curioso, o que eu achei muito curioso, foi nós termos feito uma análise em 2019 e agora voltarmos a repetir a nossa análise e houve aqui uma pequena alteração dos traços. Eu achei isso muito curioso porque realmente o ambiente onde nós estamos é muito decisivo e é muito importante para realmente podermos ser aquilo que somos. Só que às vezes o ambiente onde estamos inseridos não nos deixa ser. E isso aí é que faz depois haver aqui pôr aqui os traços na dor, não é? Porque eles estão em constante dor, eles não podem existir. Por exemplo, estarmos num ambiente de repressão ou de autoridade em que não podemos expressar. Pelo menos para mim é muito difícil porque o meu primeiro, o traço com mais percentagem é oral, é alguém que precisa de falar muito, de proximidade, de sentir e de estar ali sempre em muito contacto com as pessoas. E é esse traço também que te faz ter aquela sensação de vazio, não é? Porque por mais que tu enchas, há sempre ali um vazio da alma que continua, não é? Daí esse traço, se estiver na dor, pode dar para comer imenso, que é muito curioso. Sim, só que dá para, digamos, quando não estás bem, ou quando tu não cuidas das tuas próprias necessidades básicas, não é? Porque esse traço é formado na altura em que o bebê é amamentado, e aí a primeira vez que ele sente a dor do abandono, não é? E aqui o que vai haver é um grande recurso na comunicação. Não é por acaso que tu fizeste jornalismo, não é? Não é por acaso que o teu percurso é muito na área da comunicação, como blogger, como várias coisas que inconscientemente foram sendo trabalhadas, mas que se tu estás num ambiente que te manda calar, se te manda calar, depois tu vais comer, não é? Isso é muito curioso, porque, por exemplo, mesmo no jornalismo, quando eu estive a fazer um estágio num jornal em Portugal, foi muito interessante, porque eu quando ia para a rua e quando estava a falar com as pessoas e quando estava ali sempre naquela interação, eu sentia-me mesmo super feliz. Quando tinha de ficar na redação presa entre 4 paredes a fazer notícias, para mim aquilo era tira-me daqui, por favor. Era como se eu nem conseguisse pensar bem, porque aquilo bloqueava-me. O contacto com pessoas é mesmo muito importante. E de facto esta análise veio confirmar, veio validar realmente que o meu caminho é a comunicação. Eu posso correr, saltar, eu posso fazer o que eu quiser, mas não me adianta estar a fugir àquilo que realmente está em mim, porque essa é uma verdade. Podem passar os anos que passarem e volta e meia eu já estou enfiada na comunicação, seja de que maneira for, é isto que corre cá dentro. E esta análise veio validar isso mesmo. E veio mostrar que a comunicação é precisa para ti, rodeada de pessoas que te dão segurança. Sim, é extremamente importante. Porque a segurança para ti é também muito importante,
não é? Tu sim, podes sair à toa a fazer as coisas, mas muitas vezes o que te trava é esse quarto traço que às vezes não te deixa avançar porque não sentes que aquele ambiente é de facto seguro e te aceita tal como tu és. sim. Daí eu ter caído fora em muitas situações. Por falta de segurança, por falta de confiança, por falta de apoio. E então não arriscava para não dar merda, para não correr o risco de dar asneira, que é mesmo assim. E então houve sempre aquela, se calhar, autodefesa, aquela, sim, um Não, bocadinho. no fundo, tu, se estivesses num ambiente em que havia um grande risco de tu ficares exposta e seres criticada, não é? Porque o teu recurso é tão incrível que tu vais ao mínimo detalhe e bastava vir alguém criticar ou a tua lentidão, não é? Que estavas Para mim, ali. até podiam ser 99, em 100 coisas, podiam ser 99 excelentes e uma má, mas aquela uma ia-me pôr logo ali por terra. Sim, e isso não era defeito teu. Tem a ver, a Não, pessoa que estava a lidar contigo, ela simplesmente não sabia como é que tu funcionavas e não conseguia retirar o melhor de ti, o teu recurso, não é? Porque quando tu vês as coisas no mínimo detalhe, tu vais prevenir muita coisa que pode dar errado. sim, é verdade. E isso é Não é, muito importante. não é à toa que, por exemplo, aqui na Alemanha cheguei, os meus primeiros trabalhos foram na área da qualidade e controle e aquilo era, não é? Já pessoas com experiência que vinham ter comigo e diziam assim, olha, como é que está, como é que não está, o que é que tu achas? E aquilo para mim foi Fácil. É o teu fácil. recurso em ação, não é? Sim, e eu lembro-me de questionar. Eu não percebo as pessoas alemãs, porque nós tínhamos que ler o que é que os clientes pediam, não é? Para ver. E eu dizia assim: eu não percebo porque é que as pessoas alemãs, elas sabem ler melhor do que eu, porque elas cresceram aqui e elas fazem mais erros do que eu não percebo porquê. Lá está, porque. O teu traço certamente era mais alto do que o dela. Sim, sem dúvida, agora percebo. Que não podemos exigir dos outros determinadas coisas porque eles têm traços diferentes, não é? E, e é muito mau, é a mesma coisa que nós querermos que um peixe trepe uma árvore, E não que é? seja avaliado por isso, não é? E que Sim, seja avaliado por isso, não é? Qualquer peixe que seja avaliado por subir uma árvore vai ser zero. Agora, se sim, ele for avaliado a nadar, aí sim, é o ambiente certo que ele tem para ser o melhor que ele é. é verdade. Sim, por isso é que é muito importante estarmos no ambiente que nos deixe ser, no ambiente certo, é fundamental. E não exigir aquilo que não pode estar, não é? Porque se Sim, te exigem, tu, por um lado, és muito perfeccionista nos pequenos detalhes, mas e quando tens essa parte muito bem fortalecida e segura, tu és rápida, tu fazes tudo sim. muito bem. Agora, se te pedem rapidez e não te dão tempo para tu, ok, deixa ver se este processo está certo, bem, tu travas e depois não avanças e depois nunca estás preparada, né? Mando tudo pelo ar, ou desisto, ou qualquer coisa, porque para mim ou é perfeito, ou é direito, ou minimamente direito, ou então não é. E então também é por isso que fico sempre neste impasse de avançar com determinadas coisas, com determinados projetos. Eu posso falar que há tempos estava a colaborar com uma associação aqui na Alemanha, que eles trabalham com refugiados e perguntaram-me se eu podia fazer um texto e fazer uma pesquisa e não sei o quê. E eu fiquei radiante com aquele trabalho e eu disse isso era tudo o que eu gostava de fazer, investigação em relação aos refugiados que estão aqui e não sei o quê. E depois quando eu comecei, bem, eu não sei se vou dar conta disto e é tudo em alemão.
e depois bloqueei porque aquilo tinha que ser perfeito, depois bloqueei porque tinha medo de não ser suficientemente bom, e depois disse assim, não, eu vou entregar isto já está, eu não posso acrescentar mais, e depois a pessoa disse, oh Sofia, está impecável, mas eu ainda fiquei na dúvida se ela estaria mesmo a falar a verdade, porque esse é um pensamento da rígida também, não é? Sempre naquela dúvida, será mesmo verdade? Ou se calhar está a dizer só para agradar e depois acaba por, não sei, por não usar o meu trabalho, deitar fora, excluir o meu trabalho. Pronto, eu vou-me apercebendo de alguns pensamentos, alguns padrões estão aqui ainda um bocadinho enraizados, mas eu agora já tenho essa consciência. E então quando vêm determinados pensamentos, quando vêm estes padrões, já consigo reconhecer e já faço aqui Virar a chave da dor para o recurso. Sim, já consigo fazer aqui exatamente. É, porque de facto, tal como disseste, a análise corporal dá-nos consciência de quem somos, como funcionamos, quais as nossas melhores potencialidades, e isso também nos dá controlo sobre nós próprios, não é? Porque nós podemos fazer escolhas melhores baseadas nos nossos recursos. E respeitar também o mundo do outro. E o nosso mundo primeiro, porque eu agora como adulta também sou responsável por escolher os ambientes onde eu quero estar. Sem dúvida alguma. É tudo uma questão de escolhas. É tudo. O problema é que muitas vezes nós não sentimos que estamos a escolher, porque isto é tão inconsciente, não é? Que está mielinizado no nosso corpo e na nossa mente, mas só há muito pouco tempo é que uma ferramenta quantitativa apareceu para, de facto, dar um manual a cada ser humano e dar esta oportunidade, tal como tu tiveste, Que é verdade, de te conhecer verdadeiramente. Porque não era por falta de terapia que tu fazias, não era por falta de acompanhamento, mas tal como eu, na minha história, sentia, não ficava contente com as respostas, porque não me convenciam de todo, não é? sim, acabam por andar ali à volta, mas realmente aquilo que precisamos de saber não nos é dito. E é como a minha psicóloga disse, ela podia andar 10 anos, se calhar até podia andar 20 ou 30 e nunca chegar lá ao ponto, não é? Porque realmente isso é o que faz realmente falta, é percebermos como é que somos, porque é que somos assim, porque a compreensão é muito importante para percebermos porque é que funcionamos assim. Depois, a partir daí, as coisas já vão funcionar muito melhor, porque nós já vamos saber o que é que as outras pessoas podem esperar de nós, o que é que nós precisamos, o que é que não precisamos, e isso é uma ajuda muito, muito grande. Fica tudo muito mais leve, não é? Sim, sim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito sensível, uma coisa que foi engraçada também foi a questão de uma determinada altura eu achar que era bipolar. Isso estava a dar cabo de mim. E então com isto do aneurisma, disseram, sim, houve algumas alterações de personalidade, é normal que possa acontecer. E eu disse, mas isto é mesmo muito mal, porque eu tanto parece que estou super feliz e a vida é fantástica, como deixo assim mesmo a pique e estou mesmo mal. E percebi que isso realmente é uma característica de quem tem o traço de caráter oral alto, como é o meu caso, não é? Porque nós somos muito sensíveis, vivemos tudo ali muito à flor da pele, tudo muito intenso. E quem não é capaz de perceber isso acaba por nos ferir, porque não tem essa compreensão e então às vezes se calhar também ficamos magoados por coisas que não fazem sentido, mas como somos extremamente sensíveis, ficamos magoados e precisamos depois de atenção, e se essa atenção não é dada,
Então é que está o caldo entornado, porque vamos nos sentir abandonados. Exato, só que aí a virada de chave é tu não ficares à espera que os outros adivinhem o que tu precisas e usares o teu recurso da comunicação para pedir ajuda, não é? Só Sim, que a rígida, não é? E a terceira, a última, ela gosta de manter a pose e dizer assim: eu só me quero mostrar quando estou bem, porque se eu não estiver muito bem, eu não vou mostrar tal como eu sou, não é? E o oral é muito transparente. Então, na dor, nós usamos imensas máscaras, não é é? verdade, é verdade. Para Aqui, e eu quero aguentar e sou forte, e eu sei. E às vezes bastava só uma palavra e dizer: olha, eu não estou assim tão bem, é normal, nós somos humanos, tal como o gráfico que acontece quando fazemos um eletrocardiograma é de altos e baixos, a vida também é. E se for uma linha reta, quer dizer que estamos está tudo mortos, não é? mal. É verdade. Aqui a rígida entra um bocadinho em conflito com o traço oral, não é? Porque é como se tivesse aqui a menina mulher, como costumamos dizer, não é? A oral é muito menininha ainda, muito queridinha, porque lá está, ela quer acolhimento e a rígida já A mulher. aguenta com tudo, é muito forte. E o problema é quando a rígida não deixa a oral existir e transforma-se num homem, num general, não é? Sim. Aí é que as coisas ficam complicadas. E depois, mantendo aqui também o traço masoquista à mistura, dá-se aqui um cocktail que não é nada bom, porque o masoquista é o traço que aguenta com tudo, tem aqui uma capacidade de suportar coisas difíceis que é incrível, não é? O lado positivo é que realmente é um traço, se calhar podemos chamar o traço de resiliência, não é? Mas por outro lado, é assim, come tudo e depois chega-se a uma altura que quando explode, explode. E aí pode ser complicado. E Porque aí realmente quando falas em comer, não é literalmente, é porque não, os nomes, eu não quero assustar ninguém, isto não tem nada a ver com os nomes que as pessoas estão habituadas a ver nos filmes, mas foi só para honrar os descobridores que os identificaram. O traço masoquista, que é o que se chama na altura do defraude, ele aguenta muito e é muitas vezes na dor a lixeira emocional de muitas pessoas. E quando nós sim. não temos consciência dos recursos, a maior dificuldade é em falar não e colocar limites. Outro grande problema que me levou ao ponto que levou, não é? Porque eu carreguei de facto durante muito tempo muito lixo emocional de muitas pessoas e esqueci-me de mim. Né? A oral que precisava de falar e de ser acolhida e ter ali carinho e não estava na dor, não estava a ter tudo o que precisava. O masoquista só estava a carregar lixo dos outros e isto aqui ficou tudo aqui completamente alterado. Exatamente. Completamente. Porque depois outro conflito que tu vives muito entre o oral e o masoquista, ambos são extremamente sensíveis, mas um fala para existir, o outro cala para existir. E depois esta dualidade, assim, falo ou não falo, falo ou não falo, também dá cabo de ti, não é? Pois, porque há situações que falar pode dar asneira, não é? Só dá asneira se tu estiveres no ambiente errado. É verdade, é verdade. Também me apercebo disso. Também já me fui apercebendo que já perdi muitas coisas por não falar, não é? E então é muito importante deixar aqui as coisas fluírem. Olha, Sofia, tu tens aqui uma mensagem em alemão que vais, por favor, traduzir, porque eu isto não sei, está bem? Estou travada. Bem, a pessoa disse: oh, tu estás muito bonita, já não te vejo há muito tempo. Uau! Olha aí, Rita.
Maravilha, né? Então, mas é isso, e não há mal nenhum em estares exposta aqui, num ambiente seguro, porque eu não vou criticar nada daquilo que tu vais dizer, eu estou aqui mesmo para saber um pouquinho mais, para podermos, no fundo, inspirar outras pessoas que se sintam identificadas com o teu percurso, com os teus traços, até mesmo não sabendo exatamente a quantificação deles, mas há muitos padrões que se repetem, não é? E, de facto, quando o inconsciente se torna consciente, nós tomamos as rédeas da nossa vida. Senão, como Carl Jung dizia, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos vivendo a nossa vida repetindo padrões e chamamos isso de destino, não é? É verdade. É verdade, e vamos andando sempre nesta roda e vitimização, ai, é o destino, quando alguém me diz, ai, que destino tu tens, Sofia, e não sei o quê, que história de vida, e não sei o quê, e às vezes digo assim, eu até explicava que não é o destino, mas passamos mais um bocadinho de tempo. Bom, a verdade é que é possível sair destes padrões de dor e ativar o recurso, porque de facto a dor é o que está mais presente, porque foi isso que nos moldou. Em termos, eu costumo explicar que em termos neurológicos é como se fossem autoestradas, né? Que quando nós passamos em determinadas situações ativa e vai mais depressa a dor. E o recurso está ali uma estrada, tipo estrada de terra batida, que é preciso percorrer para alargar. Sim, e que é desconhecida muitas vezes, não é? E daí o medo de ir naquela estrada porque é desconhecida e nós temos sempre essa tendência, ainda que seja dor, de fazermos sempre o mesmo percurso, apesar de ser doloroso, não é? Porque é aquilo que conhecemos. E, e pronto. Mas é muito engraçado como esta análise revelou muitas coisas que realmente fazem sentido para mim. Outra questão era a dificuldade de pedir ajuda. E eu podia estar ali a ser estrangulada, mas eu não pedia ajuda a ninguém, porque eu aguentava com tudo e eu tinha de ser forte e pronto, se lá está isto, quando é em exagero não é saudável, tudo o que é exagerado não é saudável e, e pronto, e foi por isso que eu também me deixei ir aos extremos em termos de saúde, porque vivi aqui estas dores aqui no auge, não é? Durante muito tempo, né? Porque durante muito tempo, se os nossos principais traços estiverem em dor, nós vamos para a doença. Rapidamente vamos para a doença, não é? E nós conseguimos até ver esta parte noutra ferramenta, que o mapa dos caracteres nos permite ver exatamente a quantidade de, de traços que nós temos e depois temos a chave mestra que nos ajuda a mudar e nos mostra a soma dos traços que está mais em dor em diferentes níveis, se já está no estado de doença, não é? Porque depois vem para o corpo, tal como tu dizias, as tuas dores nas costas, na cabeça, que tu não sabias bem porquê, é de facto de já estares ali a repetir muito tempo e depois sem pedir ajuda, a aguentar, a aguentar, a aguentar, chega um momento que o corpo explode, não é? Sim, literalmente foi basicamente isso que aconteceu, não é? Porque eu dizia muitas vezes, a minha cabeça parece que vai rebentar, a minha cabeça parece que vai rebentar com estas dores de cabeça. E um dia rebentam mesmo, rebentam a veia, não é? E que sorte que tu tens, sorte, entre aspas, sorte, olha a sorte, escolhas, não é? Em estares aqui a contar, porque poderia já nem estar, não é? Sim, é verdade. Muitas pessoas morrem logo passado 24 horas, ou seja, não sobrevivem, ou as que sobrevivem estão com graves sequelas e eu estou aqui ainda para contar a história e quem vê diz assim, tu tiveste o quê? Estás a brincar? Não pode ser.
porque realmente também não é uma coisa que podemos ver, não é? E há sempre essa dificuldade, quando nós não conseguimos ver, há uma dificuldade de acreditar nas coisas. Mas ainda bem, porque realmente agora finalmente consegui perceber a minha história e a partir daí realmente que tudo foi como teve de ser, porque acho que é fundamental dizermos isto, Isabela, que não há vítimas nem culpados. Não vamos culpar, por exemplo, a mãe que no período gestacional foi assim ou foi assado e por aí é que a criança saiu com um traço de esquizoide muito alto, não é? Porque muitas vezes o que vem do exterior, a pressão que vem do exterior, nós não conseguimos mudar, não conseguimos controlar, não é? E por isso as coisas são o que têm de ser e não adianta também estarmos a dizer agora que queremos ser mais rígidos ou orais ou masoquistas porque os traços já estão formados, não é? São formados até aos nossos 5 anos. Por isso não vamos viver na ilusão de mas eu gostava mais de ser assim ou mais de ser assado, porque aí realmente é estarmos a entrar num sofrimento, porque as coisas não vão mudar. Está tudo registado nas nossas células, no nosso corpo, e o importante agora é darmos atenção sim aos nossos recursos, aos nossos potenciais e estarmos num ambiente que nos possibilite ser quem realmente somos, não é? Porque foi como dissemos há pouco, e eu estou muito ligada à comunicação, eu preciso de comunicação. Se me fecham entre 4 paredes, ou como já aconteceu, a trabalhar numa fábrica, isso não vai dar bom resultado, como não deu, como aconteceu comigo, não é? Porque de facto eu preciso de, apesar de mesmo na fábrica eu estar sempre a meter conversa com toda a gente e conhecer também. A pessoa tenta encontrar sempre ali uma friestazinha, não é? Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, por isso é muito importante nós termos em atenção quais são os traços com mais percentagem e a partir daí estarmos onde realmente devemos estar. Isso é muito importante. Eu acho que é para tudo, não é? Não só para os relacionamentos, mas sobretudo para as profissões. Quantas empresas estão com os cargos dos trabalhadores trocados? Pois, aquele é um incompetente, é assim ou é assado. O pobrezinho está no sítio errado, porque se é uma pessoa que é extremamente criativa, que é mais do pensar, como é o caso do traço de esquizoide, se ele está a atender pessoas, que é onde está em contacto com pessoas e comunicação, é claro que ele vai atrofiar, não é? Daí ser muito importante as pessoas estarem no sítio certo até para o sucesso de uma empresa. Vamos ver o mesmo se passa na família ou num relacionamento, não é? Se nós percebermos como o outro funciona, vamos parar de cobrar tanto daquela pessoa. Se não nos agrada, então o melhor é terminar a relação e encontrar alguém que nos agrade, mas estar ali a torturar a outra pessoa porque ela não é quem nós gostaríamos que fosse, isso não é toda a solução. Não. E agora com este conhecimento, Sofia, vamos só deixar aqui o último minutinho, que eu fui agora avisada que já está mesmo nos finalmente. Quem tiver alguma questão a colocar à Sofia pode fazê-lo agora. E à Sofia vou pedir uma mensagem final que tu queiras deixar a alguém que esteja a ver este direto ou que veja mais tarde. Que mensagem é que tu deixarias? Bem, a mensagem que eu deixaria é: façam esta análise porque é reveladora. Eu sei que é ainda muito desconhecido e nós ficamos na dúvida da credibilidade disto, porque eu também fiquei assim, mas eu sou muito de experimentar, mas foi um experimentar que valeu a pena e eu não acredito que se alguém fizer esta análise vai ficar indiferente aos resultados. Porque depois de vocês terem o conhecimento nas mãos, eu acho impossível fecharem os olhos e ignorarem
o poder que têm nas mãos, porque no fundo esta análise acaba por ser muito poderosa e, e é como se fosse assim uma boa orientação que nós temos nas mãos, um bom GPS para percebermos se estamos no ambiente certo, não estamos no ambiente certo, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, e pararmos de cobrar tanto de nós e dos outros, sobretudo, porque aí a vida fica bem melhor. É isso, a vida pode e deve ser mais leve. Olha, tenho aqui uma mensagem da Mariline Correia que diz: só tenho uma coisa a dizer, és um exemplo. E disse também: fiquei parva, tiveste o que o meu filho teve com 6 meses. É verdade, as coisas acontecem, não escolhem idade e, e tudo acontece por uma razão. O importante é nós Descobrirmos a estarmos. razão. Sim, É sim, bom sim. descobrir a razão e que seja uma razão com pés e cabeça, que faça sentido e tenha lógica. E a partir Sim. da análise corporal é isso que nós trazemos. Sofia, muito obrigada por Obrigada, Isabela. um beijinho enorme daqui até a Alemanha e até breve. Até breve, Isabela. Adeus. Obrigada.